Olá! Há uma nova geração que está ocupando as vagas de trabalho nas empresas. Eles têm costumes e sonhos bem diferentes das gerações anteriores e isso tem exigido grandes mudanças nas empresas. Mas será que essas empresas estão realmente preparadas para receber essa nova geração? O que é preciso para conquistar esses novos profissionais? É o que você vai ver agora na nossa primeira reportagem do Mackenzie em Movimento de hoje. Nós não sabíamos, mas os bebês dos anos 80 e 90 iniciavam uma nova geração, totalmente distinta das de seus pais. Esses bebês seriam diferentes dos outros. Eles nasceram em um ambiente cheio de tecnologia, liberdade e prosperidade. Seus pais, da geração X, buscavam estabilidade e conforto. Vivendo em um momento bom da economia, conseguiram dar essa vida aos seus filhos. Esses jovens procuram satisfação em tudo o que fazem. Têm uma grande preocupação com o futuro, seu e do planeta, tendem a ser narcisistas, querem ser reconhecidos, são imediatistas e multitarefa. Não é de se estranhar que no mercado de trabalho essas características criem situações delicadas para as empresas. Como manter esses jovens motivados? Como conter sua impaciência e gana de liberdade? A geração Y quer qualidade de vida e não quer ter que ralar muito como seus pais para depois de tantos anos conseguir reconhecimento. A geração Y quer um salário inicial bom e um propósito maior pelo qual trabalhar. O conhecimento e o bem-estar são palavras de ordem. Mas agora vem a dúvida: é possível para essas empresas acompanhar esses anseios dos seus jovens funcionários? Tudo vai depender, é claro, da própria empresa. Afinal, assim como existem funcionários da geração Y, também encontramos empresas da geração Y. A professora Sheila de Souza, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Mackenzie, explica que esses jovens entendem que o trabalho faz parte de suas vidas, mas não define suas vidas. Como eles buscam desafios e eles têm pouco comprometimento em ficar dentro de uma realidade de trabalho que é a que o mercado oferece hoje, né, eles estão sempre em busca de uma conciliação do prazer com o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho não é a única válvula de escape para a busca e o encontro desse prazer. Eles buscam no mercado de trabalho e em outras relações. Por exemplo, rede social, família. Então, é uma geração que abre espaço para uma coisa que nas gerações de adolescentes anteriores não se abria. Imagine uma empresa que trabalhe com gestão de risco. São mais de 60 milhões de transações de vendas online autenticadas por ano. Quando falamos de uma atividade tão séria e delicada, pensamos em um ambiente formal, silencioso e sem muita cor. Mas por que tem que ser assim? O que você está vendo é a Post-it War, ou Guerra de Post-it. Todo ano, no Carnaval, a folia acontece na empresa. Muitas outras atividades divertidas também fazem parte do dia a dia dos funcionários. Não é difícil descobrir que a presidência está nas mãos da geração Y. Pedro Paulo e Mauro Buarque, respectivamente, presidente e vice-presidente da ClearSale, explicam que a iniciativa dos post-its e das demais atividades nasceu em um momento complicado para a empresa. Bom, a ideia tem uma origem bem mais assim do que simplesmente mais profunda do que simplesmente fazer um post-it. Em 2005 a gente estava numa crise e para trazer a felicidade no meio de uma crise financeira para as pessoas dentro da empresa, a gente começou a parar para conversar e entender qual que era o tesão deles na vida. Foi aí que a gente começou, nessa uma hora, a aprender a fazer outras coisas, né, para distrair um pouco, cortar aquele perfil profissional para a pessoa se sentir como pessoa dentro daquele contexto profissional, ter esse aprendizado. O futuro é esse, quer dizer, você tem que fazer os funcionários serem felizes no ambiente de trabalho, certo? E tem muito sentido, quer dizer, a pessoa ficar 8 horas por dia no mesmo lugar e não ser feliz lá é terrível, quer dizer, você não consegue evoluir. Não quero que se repita. Tá bem, eu
Vou procurar não me descuidar. A geração Y entendeu que a satisfação rende mais do que a rigidez e formalidade do ambiente de trabalho tradicional. Afinal, a felicidade dos funcionários é um combustível bem mais potente. Ficar muitos meses em uma mesma função não é bem visto pela geração Y, que gosta de sentir que progride e que seu trabalho está sendo valorizado. Eu entrei aqui faz 3 anos como recepcionista e desde lá no início sempre foi essa dinâmica diferenciada, né? Você parar um tempo para poder falar sobre você como pessoa, você como profissional. Uma dos muitos funcionários de Mauro e Pedro é a Tamires, pertencente à geração Y. Ela se adaptou bem a esse novo modelo de escritório e valoriza as ações da empresa. Me sinto valorizada desde o início, porque eu fui promovida diversas vezes já. Eles veem o meu diferencial e como eu me empenho aqui, me beneficiam por isso e gosto. Estima-se que até 2025, 75% da força de trabalho seja formada por profissionais da geração Y. Por isso, as empresas não podem simplesmente ignorar esses jovens. Que a geração Y é um grupo de pessoas impacientes que gostam de viver o momento e elas não estão tão focadas lá no resultado final, mas elas querem fazer uma viagem que seja interessante para elas. Mas como tornar essa viagem interessante? Primeiro, entenda que sua empresa precisa se adaptar. Não existe empresa sem funcionários. Esses jovens não estão mais dispostos a aceitar ordens que interfiram em sua vida pessoal. Com essa geração, a gente já começa a pensar novos modelos dessa operacionalidade de trabalho. Então, é um adolescente, por exemplo, que tem a expectativa de trabalhar em casa. Exigir que os funcionários venham com roupa social se não houver necessidade disso ou barrar a internet é bobagem. Tente deixar o ambiente de trabalho com o mínimo de estresse possível. Como? Permita que as pessoas personalizem sua estação de trabalho, mantenha o clima de amizade entre os colaboradores e mantenha-se perto de sua equipe. Se antes os funcionários passavam entre 25 e 30 anos em uma mesma empresa, a geração Y passa entre 3 e 6 meses. Para remediar essa situação, mostre que permanecer trabalhando naquela companhia oferece oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Ofereça treinamento e feedback constantes. Se o funcionário achar que ninguém o enxerga, não se sentirá motivado a ficar. O objetivo desses cursos não precisa necessariamente ser voltado à atividade exercida na empresa. Aula de dança, inglês, tem japonês, teatro, coral. Tem autonomia, tem liberdade. Então, através daquela confiança que eu falei, tudo flui mais fácil. Porque elas fazem, não porque vão ser reprimidas quando erram ou quando tem alguma coisa. Porque elas sabem que errar faz parte, né? E elas estão ali se desenvolvendo. Não dá mais, nos dias de hoje, para se descartar o lado humano dos funcionários. Ninguém quer ser tratado apenas como mais um número e talvez esse seja o maior presente da geração Y para o mercado de trabalho. No Mackenzie Movimento é assim, nós vamos sempre trazer novas tendências e temas do mercado de trabalho para vocês. E daqui a pouco tem mais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique aí. A Revolução Francesa foi um período de grande agitação social e política. Acesse mundomackenzie.com.br e faça a sua inscrição. Na
Mackenzie, as cadeiras nas salas de aulas não são ocupadas apenas pelos alunos, não. Os professores estão sempre aprendendo. Quer saber como? Veja nessa iniciativa que está ajudando na capacitação de professores do ensino público. Dá uma olhada. Estudar não é exclusividade de aluno. Os professores também precisam se manter atualizados. Afinal, aprender novas estratégias para facilitar o ensino é essencial. E se existe um assunto que desafia alunos e professores, é a matemática. Nem todo professor está preparado para ensinar essa matéria de forma acessível aos alunos. É por isso que professores do curso de matemática da Mackenzie desenvolveram um curso de férias dedicado a essa matéria, que ainda assusta muita gente. Esse é o nosso objetivo. Neste ano de 2015, está desenvolvendo com professores da rede pública conteúdos matemáticos que possam facilitar o ensino da matemática. Então, precisamos ter professores de matemática bem formados. Por mais que dominem a matéria, muitos professores ainda têm dificuldade de ensinar conceitos fundamentais. E é nessa hora que o profissional da área precisa se reciclar. Os alunos já vêm com esse medo para a aula de matemática. E o professor, com certeza, tem que sempre procurar elaborar a sua aula, procurar criar atrativos para o aluno, para que ele se interesse. O projeto nasceu de uma pesquisa feita por alunos do curso de matemática, que levantaram os temas que mais geram dificuldades nas salas de aula da rede pública. Esses alunos professores, por exemplo, estão participando de uma oficina sobre poliedros. Na hora de ensinar para os alunos, os professores costumam ter dificuldades, não só para tirar dúvidas dos alunos quanto ao que é um poliedro, o que não é um poliedro, como é que se constrói esses objetos, esses corpos. Então, a gente teve a ideia de criar uma oficina e, aparentemente, a gente está tendo bastante sucesso. Olá, ocasionalmente temos utilizado esse espaço para falar do Sistema Mackenzie de Ensino. O Sistema Mackenzie de Ensino, ele é a produção de livros didáticos que é utilizada não somente nos nossos colégios, nos nossos 3 colégios, em São Paulo, Tamboré e Brasília, mas também em quase 250 outras escolas, compreendendo 20 estados da nossa federação. Um dos pontos de diferencial do nosso Sistema Mackenzie de Ensino é algo que vem estar na crista da onda do debate pedagógico no Brasil, que é o método de alfabetização. O método de alfabetização que nós utilizamos é o método fônico. É aquele que utiliza os fonemas e grafemas da nossa língua para auxiliar a compreensão dos alunos e para direcioná-los no caminho de uma rápida alfabetização. Esse é um dos problemas cruciais da educação brasileira, o retardamento na alfabetização. E há um grande debate pedagógico, porque durante décadas a maioria das escolas tem utilizado uma visão construtivista de alfabetização que tem produzido resultados desastrosos, sim. O método fônico tem sido utilizado pelas nações mais avançadas na área da educação, como a Finlândia, que tem uma linguagem que é atroz, quase toda eivada de consoantes e sem vogais ou poucas vogais. Mas mesmo assim, utilizando o método fônico, eles têm avanços significativos na alfabetização. Nós temos a vantagem em português de ter uma linguagem fonética. E nós abrimos mão, na maioria das escolas, dessa linguagem maravilhosa que nós temos e retardamos, complicamos o processo de alfabetização, enquanto que poderíamos utilizar muito bem a estrutura da própria língua que nós temos. É isso que nós fazemos no Sistema Mackenzie de Ensino. O método fônico de alfabetização é um dos grandes diferenciais e tem produzido também grandes resultados em nossas escolas e naquelas que utilizam o Sistema Mackenzie de Ensino. Venha para o Mackenzie! O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas continua nesse endereço que aparece aí na sua tela. Fique ligado na nossa programação completa e conheça mais sobre a TV Mackenzie. Até o próximo!